Boa noite. Boa noite. O presidente da Rede Petro Rio Grande do Norte, Gutenberg Dias, é o nosso entrevistado de hoje. E vereadora cobra da prefeitura regulamentação de lei que beneficia mulheres no mercado de trabalho. O cenário político está no ar. Quase sextou, ainda quinta, viu, gente? Mas hoje já tem festa do bode. A abertura é hoje, estreia hoje em Mossoró. Programação já começou ali para as pessoas envolvidas, os produtores, programação científica, mas hoje, agora à noite, vai ter a abertura do evento, inclusive com a programação cultural. E você vai acompanhar aqui na TCM, depois do cenário político, você acompanha o programa econômico, né, Vanúvio? Como é o nome? Panorama do seu Elviro Rebouças. Radar Econômico. Radar Econômico. Olhe, pelo amor de Deus. Radar Econômico com seu Elviro Rebouças. E aí, às 8h30 da noite, você acompanha ao vivo a Festa do Bode. Participe com a gente. Fique aqui ligado na TCM, que já é noite de programação. É o fim de semana chegando aí, viu, gente? Programa de hoje vamos falar sobre economia. O presidente da Rede Petro vai conversar com a gente sobre uma reunião que aconteceu nesta semana com o governo do estado, em que há a perspectiva de geração de empregos em Mossoró, de fortalecimento da cadeia de petróleo e gás. Então, fica com a gente e faz sua pergunta para o Gutenberg Dias através das nossas redes sociais. Nós temos o WhatsApp 88028979 e o nosso Instagram, @cenário político TCM. Participe. Boa noite, Vanúvio Praxedes. Boa noite, Carol Ribeiro. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Você pode nos assistir ao vivo aí na sua televisão de casa, você é assinante TCM, também na nossa reprise, 10h40 da noite, no YouTube. Esse programa vai estar na íntegra para você assistir quando quiser. E também no TCM Box, tcmplay.tv.br, enfim, não faltam opções aí para você acompanhar aqui o nosso programa. Vamos já de informação. O Ministério da Fazenda determinou o fim da isenção de impostos para compras até $50 feitas no exterior. Após várias polêmicas, o Ministério da Fazenda anunciou o fim da isenção para a alíquota de importação para compras de até $50 em varejistas no exterior. E isso também repercute no comércio brasileiro. O governo federal vai passar a cobrar toda e qualquer importação e nesses até $50 vai ter uma carga tributária de 34% de ICMS, sendo 17% para os municípios, para o governo que divide com os municípios, e 17% de imposto federal. E a expectativa do governo federal é gerar uma receita de R$110 bilhões, 1% do produto interno bruto. Então aí torna o ambiente virtual um pouco mais competitivo com as pessoas que pagam imposto normal aqui na cidade, aqui no nosso estado, no município, e as compras online. Segundo o governo, a decisão defende o comércio justo e com igualdade. Os impactos dessa medida ainda serão sentidos a médio e longo prazo. A decisão passou a valer na última quarta-feira. Com isso, perde efeito a portaria que reduzia a alíquota a 0. É importante para o consumidor, às vezes, a gente fica, mas vou comprar mais caro, mas não é o justo, né? Não faz sentido o empresário ter toda uma carga tributária para você ter uma vara de portas abertas, ICMS, ISS, e aí vem uma compra de chinesa que o imposto nem fica aqui, inclusive se discute até as condições trabalhistas, no qual as pessoas que fabricaram isso no exterior são submetidas. As nossas regras trabalhistas aqui são muito sérias, muito rígidas, então essa forma de cobrar, ela meio que equilibra o jogo, ou dá pelo menos um suporte maior, inclusive revertendo aí em arrecadação para o governo e para os estados e municípios. Tá certo aí, então, Vanúvio, tem Dia dos Pais chegando aí, tem as outras expectativas para esse segundo semestre. Então, vamos acompanhar e certamente trazer a CDL aqui ao longo
das próximas semanas para conversar também sobre isso. E agora vamos conversar com Gutenberg Dias, presidente da Rede Petro Rio Grande do Norte, que esteve nesta semana, junto com outras pessoas, outros representantes, em reunião com a governadora Fátima Bezerra e obteve o apoio do governo do estado para atração de novos negócios para a cadeia produtiva do petróleo e gás. Vamos entender melhor como foi essa reunião, que é exatamente de concreto que se conversou em relação a este assunto, porque a gente precisa de fortalecimento de cadeias produtivas como um todo aqui no nosso estado. Gutenberg Dias, boa noite, muito obrigada pela presença. Como se deu essa reunião? Que assuntos foram abordados junto com a governadora Fátima Bezerra? Boa noite, Carol, Vonúvio, todos que nos assistem. A reunião ela foi muito proveitosa, né? A gente tinha essa agenda com a governadora e a ideia era fazer um convite a ela inicialmente para participar da Mossoró Oil and Gas, né? Agora vai ser 21 a 23 de novembro, mas também a gente queria discutir com ela possibilidades de como é que esse novo cenário de petróleo e gás a gente pode potencializar, porque não é só olhar para a produção de petróleo em si, né? A gente precisa olhar também para o entorno dessa cadeia, como é que nós podemos potencializar. Eu dou um exemplo claríssimo com relação a algumas cadeias produtivas, tipo das energias renováveis, né? Quase nós não temos empresas, indústrias que atendam essa cadeia produtiva aqui. Então, tudo vem de fora do Rio Grande do Norte. O petróleo também não é diferente, né? Nós temos muitas empresas fornecendo serviços aqui na nossa região, mas existe uma possibilidade enorme de atrair empresas para que possam desenvolver atividades industriais no entorno da cadeia de petróleo e gás, né? Nós tivemos recentemente num evento lá na Bahia, a Bahia Oil Gas, e conversamos com algumas empresas. Uma delas é uma empresa que produz, lá em São Paulo, ela produz tubos para perfuração, para a parte de instalação dos poços de petróleo, e eles colocavam a necessidade de vir para o Rio Grande do Norte, não para produzir de imediato, mas para pelo menos ter um centro de distribuição no Rio Grande do Norte que pudesse atender essas empresas que nós temos aqui hoje, que é diferente a forma de relação das compras quando era da Petrobras. A Petrobras fazia compras enormes, grandes, né, o Brasil inteiro. Hoje você tem empresas, são várias empresas, as empresas compram diretamente do pequeno, né, ou, aliás, fazem compras pequenas, né, e precisa ter um atendimento mais rápido. E aí é isso que a gente está vendo, foi isso que foi conversado com a governadora, com o secretário, mostrando que há possibilidades reais do governo começar a mapear, né, empreendimentos que possam vir ao Rio Grande do Norte, que se atrele à indústria de petróleo e gás. E foi colocado também a questão dos empregos. Como é que está essa relação? Porque tudo isso tem a ver com ali a disponibilidade de mão de obra, né, aqui para o Estado. Sim, o Estado hoje nós temos ainda muita gente que ainda não voltou para a cadeia de petróleo e gás, né? Ou seja, nós temos pessoas fora do Estado do Rio Grande do Norte, lá na Bahia, lá no Espírito Santo, lá no Amazonas, e pessoas que querem voltar para o Estado. Só que isso tem que ser criado, essas condições, para que hajam efetivamente, né, o aumento da geração de empregos. Só para você ter uma ideia, só hoje uma empresa, e eu tenho essa informação porque eu conversei recentemente com um dos diretores da empresa, a PetroRecôncavo, só ela, empregos diretos são mais de 600, né, empregos indiretos mais de 1.500. Agora eles estão com sondas para perfuração, né? Aqui no estado nós temos hoje, em média, 14 sondas de produção, são aquelas que desenvolvem os campos petrolíferos. Isso agrega muito, porque cada sonda dessa tem uma quantidade enorme de pessoas associadas. E, se eu não me engano, tem 4 de perfuração de exploração, que são áreas novas que vão ser pesquisadas com a perspectiva de campos novos. Então, assim, nós estamos tendo, na realidade, um reaquecimento da nossa atividade de petróleo e gás aqui no estado do Rio Grande do Norte, nesse novo cenário. Em relação a essa questão do apoio do Executivo estadual, é decisivo para fortalecer ainda mais o segmento. Ficou acertada alguma ação concreta? A governadora, a gente ficou de conversar, de montar uma estratégia junto com a secretaria, a própria Potigás também estava presente, a presidente da Potigás, Marina, para que Sebrae também estava presente, né? Então, a ideia é que possa se discutir, pensar, né, como é que isso pode ser estruturado. A gente acredita muito, né, que existem essas possibilidades, são possibilidades reais. Eu dei o exemplo, claro, de empresas, né, que têm interesse de se instalar no Rio Grande do Norte. E, obviamente, existem as necessidades de quê? De entender as questões fiscais do estado do Rio Grande do Norte,
possibilidades que tem de incentivos, né? Tipo o ProERD, né? Hoje que nós temos, a governadora inclusive colocou isso na reunião, que o ProERD está à disposição para essas empresas discutir com elas as possibilidades das isenções fiscais. Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade, né? E o governo precisa fazer isso. Não, a Rede Petro ela será um apoio nesse processo, porque nós temos contatos com várias empresas e, obviamente, aquilo que nós conseguirmos manter de relacionamento, de atração de negócios para o Rio Grande do Norte, para Mossoró especificamente, nós vamos fazer porque nos ajuda, né, do ponto de vista econômico para o Estado, mas também fortalece a própria indústria de petróleo, que, para mim, Carol e Vonúvio, é a maior indústria de petróleo, a maior indústria hoje que nós temos no Estado. Não são as energias renováveis, não é a fruticultura, é o petróleo. O petróleo hoje, se você for ver a balança comercial do Estado do Rio Grande do Norte, é quem puxa a economia do Estado. Então, assim, em termos de possibilidades de ampliação, tem várias. Agora, é preciso pensar um plano, e eu costumo dizer que o Rio Grande do Norte, há muito tempo, precisa pensar um plano de desenvolvimento econômico estadual. Porque aqui nós temos várias potencialidades econômicas. Petróleo é uma delas, né? A própria região oeste hoje, se vocês olharem, nós temos um polo cimenteiro, né? Que é a questão do calcário, lá em Governador, Baraúna, no próprio Mossoró. Tem uma indústria de cimento nova para se instalar aqui na cidade de Mossoró, né? Na saída para Natal. Nós temos o polo de fruticultura, o petróleo a gente já falou. Ou seja, turismo aqui na região. Ou seja, existem várias possibilidades. Agora tem que fazer com que essas potencialidades se conversem e gerem negócios no entorno dela, para não ser especificamente o Estado que só produz matéria-prima e exporta matéria-prima. Eu acho que a gente tem que ter essa visão aí de futuro. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Continuamos o cenário político de hoje com Gutenberg Dias, presidente da Rede Petro, Rio Grande do Norte. Estamos falando aqui sobre o setor produtivo de petróleo e gás no estado. Então, você pode participar, manda a sua pergunta através das nossas redes sociais. Você já conhece como é que funciona? Segue aí no nosso Instagram, pode marcar no Twitter também, o WhatsApp, e faça o programa de hoje com a gente. Hoje, quinta-feira, pré-sexta, já na expectativa, viu, Vonúvio? Já está bem pertinho, viu, Carol? A gente vai só aguardando a hora aí de chegar o sábado e poder acordar ali 6 horas da manhã. É mais ou menos isso, Vonúvio. É coisa de menino, né? Porque hoje o menino vai dormir até 10 horas da manhã. Sonho. Acontece isso, né? E às vezes a gente é tão acostumado da semana que mesmo que não tenha menino, acorda cedinho. Ainda mais atletas. Né? Também. Tem isso também. Vamos lá. No Agosto Lilás, a vereadora Marleide Cunha cobra por parte da prefeitura a regulamentação de uma lei que beneficia mulheres vítimas de violência. A lei foi sancionada no dia 19 de julho de 2022. Segundo a matéria, as mulheres vítimas de violência têm direito a uma cota de 5% em vagas no mercado de trabalho de Mossoró. Apesar de sancionada, a lei precisa ser regulamentada para ser posta em prática. Olha, a lei não vem sendo cumprida, é a lei 3958, de 19 de julho de 2022, foi sancionada, mas até hoje o prefeito não regulamentou essa lei. A lei é importante para a vida das mulheres porque ela determina que 5% das vagas nas empresas que têm contratos com a Prefeitura de Mossoró seja reservada a mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos aí centenas, milhares até de mulheres que sofrem violência e que poderiam se libertar desse ciclo de violência se tivesse um emprego garantido, se tivesse as condições de sobrevivência. O governismo esclarece o tempo de mais de um ano com a lei sancionada pela Prefeitura, mas sem cumprimento. O que eu posso dizer é que, infelizmente, o município teve algumas mudanças na parte de assistência social. E hoje o secretário Erison assumiu e tem desenvolvido um excelente trabalho com políticas públicas importantes para abranger diversos grupos da cidade de Mossoró. Tenho certeza que ele está trabalhando nessa pauta, né, e que logo em breve será cumprida tanto essa lei de cotas para as mulheres como também para os detentos, que eles possam ser reinseridos aí na sociedade.
Ele falou dessa questão dos detentos, porque ontem se discutiu isso também. A gravação dessa reportagem foi feita ontem. Ontem se discutiu também ali com a presença das famílias dos apenados do complexo penal do Mário Negócio. Então, ele incluiu tudo aí. Você que estava ligado no cenário político viu, se não estava, já pode procurar lá no YouTube, porque existe uma cota também para os apenados que saem em liberdade para entrar no mercado de trabalho. Disse ali, Vonúvio, que é porque houve uma mudança na Secretaria de Assistência Social e por isso que não se organizou isso ainda. 1 ano que a lei foi sancionada e nunca foi regulamentada. Carol, a hora é agora, porque estamos no agosto lilás e se tem alguma legislação que possa beneficiar as mulheres, ainda mais vítimas de violência, a hora é agora. Não tem momento melhor. Agora, o que é que acontece? Muitas das leis, muitas políticas públicas, quando partem de alguém ou quando parte de alguém da oposição, complica. Porque o que muitos questionam aí são os créditos do projeto. Tanto quem propõe quanto quem sanciona quer saber de créditos do pai da matéria, enfim. É algo que a política precisa avançar nesse quesito para beneficiar a população, as mulheres aí que tanto precisam. É isto, viu? Extremamente importante. A questão como disse a vereadora Marleide Cunha, a dependência financeira é um dos principais pontos que seguram as mulheres em relações de violência. Infelizmente, é preciso que o Estado dê base, que dê oportunidades para essas mulheres. Vamos voltar nossa conversa com Gutenberg Dias, presidente da Rede Petro Rio Grande do Norte, está aqui com a gente. A governadora Fátima Bezerra confirmou presença no evento, né? O Mossoró Oil Gas. Quando é que vai acontecer o evento? Vai acontecer de 21 a 23 de novembro, lá no Expo Center, né? Esse ano a gente tem uma perspectiva de ter uma ampliação do evento, mais estandes. Nós já tivemos algumas reuniões, inclusive com o setor hoteleiro, com a Infraero, com a Azul, né, Azul Viagens, que a ideia é que a gente tenha, né, todas essas estruturas que podem auxiliar, né, no dia a dia aqui da cidade para o evento, elas possam estar conectadas com o Mossoró Oil Gas, porque o ano passado nós tivemos um overbook em toda a rede hoteleira, né? Muita gente estava hospedado em Tibau, Areia Branca, né, os municípios aqui vizinhos. E para esse ano a perspectiva é ter mais pessoas, né, no evento, e a gente já está fazendo esse trabalho já com muita antecedência. Inclusive, Carol e Vonúvio, pra vocês terem uma ideia, nós temos hoje a feira praticamente vendida, ou seja, os estandes, estamos fazendo uma alteração agora na planta, porque já tinha sido vendido todos e ainda tinham muitas empresas com interesse em participar do evento. Então, nós fizemos uma remodelação, né, no formato do evento para poder recepcionar essas empresas que participaram várias vezes do Mossoró Oil Gas, e a gente viu que não poderia deixá-los de fora, né? No bloco anterior, você falou sobre a questão que envolve a possibilidade de empresas que fazem parte do processo como um todo, não apenas ali da extração do óleo, né? Mas, como se diz, é uma cadeia. Isso. Né? E você citou uma empresa, né, de tubos, mas que outros setores eles podem vir ao Rio Grande do Norte, fazer parte desta cadeia e que Mossoró pode ser beneficiada, assim como outros municípios que também produzem e que hoje estão aí sobre os braços da 3R, que é quem está produzindo aqui no estado. Isso, a gente tem, na realidade, hoje no Rio Grande do Norte, 16 operadoras produzindo óleo, né? Então, 16 operadoras. Sejam poucos barris ou muitos barris, como é a 3R Petróleo, que tem aí mais de quase 20 mil barris de petróleo produzido no estado. O que é que a gente vê, claramente? Existe uma oportunidade de negócio onde a produção de óleo em si, ela tem muita coisa atrelada. Vou dar um exemplo. Cada poço daquele tem bomba de fundo, tem a árvore de Natal, que é aquela estrutura que a gente vê em cima, tem aqueles cavalinhos que estão ali em cima. Ou seja, tem muita coisa associada, né? E uma grande quantidade desses materiais vem de fora. Vem de São Paulo, vem do Rio de Janeiro, né? Tem uma empresa que trabalha só com essa parte de árvore de Natal, cabeça de poço, que ela participa todo ano no nosso evento,
E eu converso muito com o senhor da empresa, digo, rapaz, vocês têm que ter uma unidade aqui no Rio Grande do Norte. E não tem? Não tem. Ou seja, tudo vem de fora, tudo eles produzem lá no Rio de Janeiro e encaminham para cá. Mas aí o que é que acontece? É o que eu volto a dizer, com essa mudança que nós temos, né, dessas operadoras, a compra é muito mais rápida, eles querem ter o produto muito mais perto deles do que... Eles não vão fazer uma compra como a Petrobras fazia, de, vou comprar aqui 1000 cabeças de poço. Eles não vão fazer isso, né? Então, mas se você juntar todas as operadoras, você chega num volume até razoável. Então, é melhor que essas empresas tenham uma estrutura aqui no Rio Grande do Norte para poder atender diretamente essas operadoras. E é isso que a gente mostrou para a governadora, que isso é viável, né? Agora tem que ser pensado, tem que ser estruturado. E sem contar, Vonulfo, só você tem, para finalizar, a gente tem uma logística para o Rio Grande do Norte extremamente favorável para atender os outros estados, né? Nós estamos a 1.800 quilômetros dali da Bahia, do sul do Espírito Santo. Estamos aqui já nessa rota de desenvolvimento do petróleo e gás para o norte. Então, o Rio Grande do Norte pode ser um hub de serviços, de bens e materiais para atender a indústria de petróleo. Eu lembro que de outra vez, a própria Rede Petro, você falou aqui, Gutenberg, que o governo do estado deveria ter uma secretaria de energia. Isso andou, isso caminhou. Eu sei que existe uma diretoria dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas isso caminhou para dar mais atenção a essas necessidades? Não, ontem, inclusive na reunião que nós participamos, né, foi até levantado essa discussão, mas assim, não tem nada efetivo. Eu, particularmente, continuo com a ideia que o Rio Grande do Norte, pela quantidade de negócios que tem na área de energia, precisava ter um ponto focal, né? Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela vê milhares de coisas, né? Você não tem, hoje, você pensa petróleo, energia solar, energia das eólicas. Agora, com essa nova discussão que o Estado está fazendo com relação ao hidrogênio verde, é energia. Ou seja, é preciso, acho que para poder organizar melhor e ter um ponto focal dentro do governo do Estado para tratar dessa matéria, sabe? Gutenberg, como é que você avalia o governo do Estado em relação a essas questões fiscais, incentivos? Acho que o Rio Grande do Norte ele deu um avanço com a mudança da lei, né? Nós tínhamos o PROAD, e aí mudou para PROERD, né? Se não me engano o nome, e houve um avanço, né? Eu espero também agora que depois que for aprovado essa questão da reforma tributária, a gente consiga ter mais oportunidades, porque ainda o que nós temos no Brasil como um todo é que os estados que têm mais poder econômico conseguem atrair mais empresas. Veja o exemplo das eólicas, né? Boa parte da indústria que atende o setor eólico, e olha que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia renovável do Brasil. Está no Ceará, está lá na Bahia. Por que essas indústrias não vieram para o Rio Grande do Norte? Qual foi o motivo de não vir para o Rio Grande do Norte? Né? Logística, não tem porto, não sei o quê. Então, é isso que a gente precisa colocar em interrogação. E aí é onde eu acho que uma secretaria focada em energia, ela pode ter bem mais tempo, né? Ou montar estratégias para pensar essas possibilidades, essas oportunidades. Então, hoje não existe um foco nessas buscativas, né? Não. Porque se não é o trabalho da Rede Petro de sugerir a estas empresas, o governo não está fazendo isso. Isso, ela tem... geralmente, o que é que o governo tem? Eu acho que é um polo passivo que espera que cheguem os empreendimentos, mas eu acho que o Estado, ele, para atrair mais negócios, tem que ir buscar. Eu sei que o governo do Estado, a governadora Fátima, esteve em alguns eventos em São Paulo, né, um tempo atrás, exatamente buscando, né, negócios para o Estado do Rio Grande do Norte. Mas de modo geral, né, não focado na indústria de petróleo e gás. E aí, a indústria de petróleo e gás, a gente já está aqui, já está montada, né? Nós já temos uma estrutura montada nessa indústria. E eu vejo claramente que tem que se focar nela, né? Por isso que um plano de desenvolvimento econômico para o Estado é importantíssimo. Ao confirmar a participação no Mossoró Oil e Gas, o discurso dela, então, voltado para todos esses representantes de empresas, deve ser esse. Isso, ela deixou claro que dentro dessa sistemática que nós temos hoje e o que nós apresentamos, o governo do Estado vai avaliar. O secretário Jaime estava presente, ela deixou muito claro, o secretário que precisava ver isso, né? O Hugo também, que é o diretor lá da área de energia da secretaria. Então, assim, precisa dar um passo,
né? Eu acho que o Estado precisa dar esse passo, né? Existe um foco muito grande nas energias renováveis, né? Quando a gente olha para o escopo, né, de ação do Estado do Rio Grande do Norte, mas é preciso ter um foco muito forte na indústria de petróleo, porque ela está instalada e é a que mais rende para o Estado, né? Se a gente colocar na ponta do lápis, do ponto de vista econômico, o petróleo é muito maior o que se arrecada com petróleo do que se arrecada com energias renováveis. Vamos fazer mais um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político. Continuamos o cenário político desta quinta-feira, dia de abertura da Festa do Bode aqui em Mossoró, e vai ser transmitida pela TCM. Daqui a pouquinho a gente traz imagens diretamente do local para você. Participe do programa de hoje, entrevista com o presidente da Rede Petro, Gutenberg Dias, está aqui no estúdio com a gente. Então, aproveite para fazer sua pergunta, que este já é o último bloco. Vamos de informação. Uma nova decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, emitida nesta quinta, suspendeu o recurso que determinava a aplicação da prova de redação no concurso público da Polícia Militar aqui do RN e garantiu a continuidade do processo. O concurso para praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte havia sido suspenso pela segunda vez na segunda-feira pela Justiça Potiguar, após um pedido do Ministério Público para que a seleção seguisse as exigências legais, incluindo a prova de redação, que não havia sido prevista no edital. Com a decisão, o concurso segue para a fase de curso de formação. A suspensão aconteceu por determinação do desembargador do TJ, o Cláudio Santos, que atendeu a um pedido do Estado. De acordo com o desembargador, abre aspas, o concurso deve ter a sua continuidade nos exatos termos previstos no edital, com a regular realização do respectivo curso de formação e efetivação dos aprovados, evitando-se maior prejuízo aos candidatos e preservando o interesse público quanto à urgência e necessária contratação de novos policiais militares pelo Estado do Rio Grande do Norte. Imprescindível a melhoria da estrutura da segurança pública, fecha aspas. Você encontra mais detalhes desta informação acessando tcmnoticia.com.br. Exatamente, viu, Vonúvio? Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Agora, uma coisa é certa, a urgência de novos policiais militares aqui no Rio Grande do Norte. Que essa situação ande, caminhe, vá para frente. Regimento da Polícia Militar prevê a prova de redação no concurso público. Deixaram para lá, passaram por cima da regra. Agora fica aí esse pleito para voltar atrás e não voltar atrás, mas acho que já está muito adiantada a hora aí para voltar e colocar o pessoal para fazer redação. Todo mundo vai fazer redação novamente? Só quem foi aprovado, quem já foi aprovado, já passou pelas outras etapas e não passar no curso de redação. Aí faz o quê? Aí tem que chamar outras pessoas para fazer novo concurso de redação. Complica muito, complica. Começou errado, vai errado, eu acho, viu, Vânia? Com certeza, começou errado, termina errado. Foi uma verdadeira atrapalhada o que aconteceu neste concurso da Polícia Militar. Se está na lei, se precisa ter a redação, deveria ter tido a redação. Complicado aí. Olha, a gente tem aqui, já vou aproveitar que a gente está em outro assunto, a participação da Fátima. Ela ficou super confusa com a fala do vereador Lucas das Malhas na nossa reportagem. Ela disse o assunto de ontem, ele falou hoje, ele misturou tudo, né? Ela está aqui dizendo, ele misturou tudo. Pois é, Fátima, muito obrigada pela audiência. A gente não tinha como cortar no meio da fala, mas deu para entender ali que a justificativa para as duas leis que não estão sendo cumpridas pela Prefeitura é de que teve mudanças ali na Secretaria de Assistência Social, aquela coisa ali, bem superficial, né, Vonúvio? A gente vai trazendo mais informações sobre isso, porque esse assunto vai ser comentado em plenário na próxima semana. A vereadora Marleide Cunha disse que vai levar em plenário essa informação. João da UPA do BH e toda a equipe, muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Gutenberg Dias. Carol, bem rapidinho aqui. Sim, Vonúvio, tem questão partidária, né? Para comentar, eu já ia esquecendo. O João Maia hoje postou uma foto ao lado de Beto Rosado, ex-deputado federal. João Maia é deputado federal. E essa foto, no meio, estava o Alexandre Padilha, que é ministro das Relações Institucionais do governo Lula. Então, João Maia, praticamente já dentro do governo Lula,
foi escanteado do PL, partido que foi presidente por muitos anos aqui no Rio Grande do Norte, e vai assumir o PP, o Progressistas, aqui no Rio Grande do Norte, que era presidido por Beto Rosado. Perdeu o mandato, perdeu o partido também. João Maia assume e já leva Beto Rosado para a foto com o ministro de Lula. Então está aí uma mudança interessante aqui para o estado do Rio Grande do Norte. João Maia confirmado no PP. É isto. Agora sim, Gutenberg Dias, presidente da Rede Petro Rio Grande do Norte, está aqui com a gente. Qual é a sua opinião sobre os sucessivos aumentos do preço da gasolina aqui no Rio Grande do Norte? Ali pela 3R Petróleo, depois da privatização, em 2 meses, 9 aumentos. Pois é, Carol. Assim, primeiro que é algo estranho, né? Mas, de certa forma, eu não consigo ainda entender bem o impacto desses aumentos na produção, ou seja, nos derivados no Rio Grande do Norte. A produção, basicamente, da Clara Camarão é focada em QAV, né? Que é o combustível para aviação, e também diesel, né? Então, o diesel também teve os aumentos, obviamente, né? Mas o foco é esse. A gasolina que é produzida é a partir de blend, ou seja, é importado os derivados e é trazido para o Rio Grande do Norte e é feito um blend, se forma o combustível gasolina aqui. E eu acho que foi isso, eu conversei com o pessoal da 3R, e isso é que impacta efetivamente o custo, porque é diferente das refinarias da Petrobras, onde ela faz todo o processo dentro da refinaria. A Clara Camarão, especificamente, não. Isso era também com a Petrobras, ou seja, era importado esses derivados, esses blends, para poder ser feito. E, efetivamente, eu não sei exatamente quanto é que se produz de gasolina e qual o impacto disso no nosso sistema, tá? Porque boa parte do combustível que é vendido nos postos de combustível no Rio Grande do Norte vem lá de Pernambuco, né? Então, isso é uma coisa que também a própria 3R precisaria explicar, né? Qual o volume de gasolina que atende o mercado, né? Que é produzido e atende aqui no mercado, né? Mas, de um modo geral, é isso. Ou seja, a refinaria Clara Camarão, ela, no processo de desinvestimento da Petrobras, ela perdeu a condição de ser refinaria e passou a ser um ativo de produção, por isso foi vendido junto, né, com os postos de petróleo. Inclusive, na época, muita gente não concordava com isso, né, porque é um ativo totalmente diferente da produção de óleo, né, em si. Hoje, todo o óleo produzido pela 3R Petróleo é refinado lá na Clara Camarão, né? Então, assim, eu não sei, eu também não vi nenhuma nota da 3R falando especificamente sobre essa questão desses aumentos. Com relação a isso, a deputada Isolda enviou hoje, né, um release, um texto da assessoria, afirmando que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, uma misturada toda aí nessa comissão, aprovou a convocação, o convite, na verdade, para que a 3R fosse à Assembleia esclarecer sobre estes preços. Então, ficou acordado aí para acontecer no dia 24 de agosto, que é o que a 3R não deve se negar a comparecer, pelo menos essa é a expectativa. Ivone, uma coisa também que é interessante da gente ver, ou seja, hoje no Rio Grande do Norte nós temos o preço do combustível é praticado de forma diferente, ou seja, Mossoró hoje, o custo do combustível na bomba de gasolina especificamente, 6,09. Quando a gente vai ali em Lages, e eu digo isso porque eu abasteci essa semana lá, 5,64, quer dizer, uma diferença de 50 centavos. O que é que explica isso? Eu vou para Natal, é 5,89. Então, existe uma diferenciação de preços entre os municípios, né, entre as regiões do estado, e que isso é preciso entender. Eu não sei se isso tem a ver efetivamente com esses aumentos, né? Se é Mossoró que está sendo abastecido pela Clara Camarão, ou se Natal e ali aquela região central do estado do Rio Grande do Norte está abastecido por uma outra refinaria. Mas isso é uma coisa que o próprio estado precisa olhar, porque tem algo errado nessa conta, né? E qual é a sua opinião, Gutenberg, sobre as alterações realizadas pela nova direção da Petrobras na política de preços e na gerência da Petrobras no governo Lula? Isso, o governo Lula ele foi eleito numa perspectiva dizendo que ia baixar os combustíveis, né? Obviamente, isso faz com que haja uma redução do que a Petrobras ganha, ou seja, o que ela transfere para os acionistas. Mas a gente tem que pensar que a Petrobras, antes de mais nada, ela é uma empresa estatal e de controle, né, de regulação.
Petrobras é uma empresa de regulação. Então, assim, eu acredito que essa política que a Petrobras está adotando é uma política que precisa... Eles, obviamente, devem estar calculando tudo para não entrar naquela coisa de, daqui a pouco, cair muito a questão do lucro da Petrobras, porque também tem acionistas que colocam dinheiro na Petrobras, né, privados. Né? O Estado brasileiro é um dos maiores acionistas, mas, assim, eu acredito que é uma política muito interessante para poder fazer com que a produção do Brasil, na realidade, ela seja aproveitada nas nossas refinarias, né? Que isso aconteceu nos governos passados, foi o que aconteceu. Essas refinarias que eram da Petrobras, elas diminuíram muito a produção de derivados, porque nós estávamos importando, né? Com essa perspectiva, obviamente, a Petrobras investindo mais nas refinarias, produzindo mais combustível internamente, ajuda o Estado brasileiro, obviamente, e ajuda também o consumidor. Por isso que o preço baixa. Uhum. O senhor acredita que é possível a reversão da venda da Clara Camarão? Eu não acredito, sabe? Eu acho que foi feito o processo de venda e eu não acredito que haja uma reversão. Olha, gente, agora vamos abrir um parêntese aqui para a gente ir direto lá para o Parque De Exposições Armando Boá. Armando Boá, eu ia dizer Armando Boá, viu, Vonúvio? Ainda bem que você está aqui, é o meu computador, Vonúvio, viu? Porque a minha memória, o HD não é muito bom, não. A partir de 8h30 da noite vai ter transmissão ao vivo da Festa do Bode, abertura hoje, primeiro dia. Vamos diretamente lá para a Festa do Bode com o Carlos Adams, que está conectado com a gente para explicar como é que está a movimentação, a estrutura. Já começou a trazer alguma atração cultural? Hoje é dia de Zelezinho, viu, gente? Olha o tanto de carro aí. Então, se você for para esses lados, se prepare. Esse é o drone Águia, aqui da TCM. Olha aí, que imagem bonita, gente. Qualidade da TCM, pelo cinegrafista Isaías Fernandes. Olha como tá bonito o evento, olha como tá bonita a festa. E o Carlos Adams está aí. É um desses pontinhos, viu, Vonúvio? Ali no meio da Festa do Bode, que já começou aqui em Mossoró neste final de semana, com perspectiva de muitos negócios. Por um tempo, a programação cultural ficou suspensa e ficou somente a Feira do Bode, mas agora voltou a ser Festa do Bode. Carlos Adams, como é que está o evento? O que é que a gente já pode encontrar aí no Parque de Exposições Armando Boá? Olá, Carol, boa noite para Vonúvio, para todos que estão acompanhando aí a nossa transmissão, no caso, que estão acompanhando aí o cenário político nessa noite de quinta-feira. Hoje, a abertura oficial da Festa do Bode de 2023 e aqui a movimentação já está intensa, viu, Carol e Vonúvio? Nesse primeiro dia, vocês viram aí nas imagens aéreas o trânsito já pesado aqui na Avenida Leste-Oeste, nas imediações também da Francisco Mota, BR-110, muita gente chegando, muita gente também estacionando já para conferir a programação dessa primeira noite de Festa do Bode de 2023. A gente daqui a pouco vai entrar em definitivo aqui com a nossa transmissão, com essa primeira noite de transmissão aqui direto do Parque de Exposições Armando Boá, direto da Festa do Bode de 2023. E aqui o público, tá chegando, a programação tá só começando. Logo mais às 8h40 teremos a apresentação do show de humor aí do Nairon Barreto. Para quem não sabe, o Nairon é o famoso Zelezinho da Paraíba. O paraibano se apresenta no palco Espaço Vila do Bode, logo mais às 8h40, daqui a pouco, tá pertinho aí. Também tem início hoje os shows musicais. Hoje teremos aí a apresentação do Darlan Dias, também do Forró dos Três, lá na Vila do Forró, palco Vila do Forró, ou seja, a animação está garantida para essa primeira noite de Festa do Bode de 2023. E é claro que a TCM vai transmitir tudo, porque a gente preparou a melhor transmissão, são muitos profissionais, várias equipes aqui no Parque de Exposições para levar para você aí o melhor conteúdo. Então o convite está feito, a partir das 8h30 a gente volta em definitivo na transmissão da Festa do Bode de 2023. Carol, Vonúvio, eu volto com vocês. Que imagem bonita, olha só, imagens ao vivo, direto do Parque de Exposições Armando Boá. Esse não é o drone Águia da TCM, não, é o drone Andorinha, de Isaías Fernandes, ao vivo aqui para o cenário político.
Muito obrigada, Carlos Adams. Aí, você já está se preparando para ir, então paciência, viu? Liga o ar do carro, bota uma musiquinha para ir até chegar no estacionamento, para chegar no evento, mas promete, então, a Festa do Bode neste ano, com perspectiva de muitos negócios. Aí a gente, próxima semana, já conversa com o secretário de Agricultura para saber aí se atendeu às expectativas. Pelo que a gente vê aí, acho que sim, viu? Para finalizar nosso programa de hoje, Gutenberg Dias tem pretensões eleitorais para 2024? Carol, eu, na realidade, não tenho ainda pretensões. Disse ainda, viu? Ainda, não tenho. Acho que todo o processo que eu passei na política aqui de Mossoró, do estado do Rio Grande do Norte, eu acho que foi uma contribuição para um debate, né, com a sociedade. E eu não sei se eu tenho esse ímpeto de disputar cargos eletivos. Ah, certo. Muito obrigada, Gutenberg Dias, pela participação aqui no cenário político, pela conversa com a gente. Obrigado também, Carol, Vonúvio e todos que nos assistem. Seja sempre bem-vindo, Gutenberg. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Você fica agora com o Radar Econômico, com Elviro Rebouças. E logo depois, você já continua aqui, que vai ter a transmissão ao vivo da abertura da Festa do Bode 2023. Uma ótima noite. A gente se encontra amanhã ao vivo aqui na TCM. Até lá.